Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta a Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata. Petra, então diz-me Ok. de tua justiça. Ok. Sem stresses, sem... Mas espera, é para eu falar como se estivesse a falar com a pessoa ou para dizer o que eu faria? Como se estivesses a falar com a pessoa, dizer o que é que tu farias, qual é que eram Ok. os conselhos, se assim podemos chamar, Ok. as técnicas, as estratégias. Uma coisa assim ampla, nada muito específico. Nada muito profundo, ok. Exatamente. Então, se eu estivesse a trabalhar com uma pessoa que se sente perdida e que não sabe qual é que é o próximo passo que ela quer dar, primeiramente eu ia olhar para dentro, se assim eu posso dizer. Trabalhar muito aqui a parte do autoconhecimento. Perceber então o que é que tu mais valorizas na vida, quais são os teus valores pessoais, aquela questão de fazer uma lista dos valores pessoais, perceber quais são aqueles que estão mais patentes, perceber como é que é a forma da pessoa de ver o mundo, perceber qual é que é a forma da pessoa de ver a vida, perceber o que é que realmente a está a deixar insatisfeita, ali com algumas perguntas poderosas, de perceber, ok, estás insatisfeito, mas estás insatisfeito propriamente com o quê? O que é que mais tem deixado, se calhar, com raiva? Porque parecia que essa pessoa está um bocadinho com raiva da situação que ela está a viver e da situação da que ela está. Então ia tentar cavar e desmistificar ao máximo o que é que propriamente a está a deixar com raiva, o que é que propriamente a está a deixar frustrada, que tipo de vida agora, neste momento, é que ela está a viver com o máximo de detalhes possível. E quando ela, gosto muito de fazer este exercício, fecha os olhos e imagina-se daqui a 5 anos ou daqui a 3 anos a viver a vida que sempre sonhou, o que é que ela vê? E qual é que é a diferença entre aquilo que ela está a viver neste momento e aquilo que ela vê daqui a 3 anos e que realmente se vê como uma pessoa realizada, como uma pessoa feliz, a viver de uma forma preenchida, de uma forma plena, a viver o seu propósito. Qual é que é a diferença entre aquilo que ela está a viver neste momento e aquilo que ela está a viver nessa visualização? E começar a juntar os pontos. O que é que a impede de dar esse passo? O que é que a impede de viver realmente essa realidade? O que é que está realmente a acontecer? E começar com algumas ações pequeninas a desbloquear esse caminho. Boa. E podemos acrescentar aí depois então o tal plano de ação, O plano de ação, um exatamente. RPM, Sim, sim. para ver então depois o que é que a pessoa pode... Sim, a partir do momento que ela consegue perceber, eu estou aqui, quero ir para aqui, vamos estabelecer objetivos mais a longo prazo, objetivos a curto prazo e perceber o que é que ela tem que fazer agora para chegar lá. Boa, sabes que eu costumo muito dizer que o trabalho de um coach acaba por ser um bocado o trabalho do GPS. Sem dúvida. Uhum. É, tu queres ir para o Porto, mas primeiro tens de saber onde é que estás. É o que o GPS pergunta-te. Mas estás onde, Pedra? Tu agora quando vieste para o podcast. Uhum. Mas ele primeiro perguntou onde é que tu estás. Sim. Porque se estiveres no Porto o caminho é diferente do que se estiveres em Sintra. E outra coisa diferente é tu dizeres para ir para o Porto ou tu dizes para ir para a rua tal, na porta tal, no andar tal. É diferente, porque ir para o Porto até podes ir lá ter, mas às vezes chegas ao Porto e ficas meio perdido. Epá, era mesmo isto que eu queria. Agora, se tu colocares o número da rua, o endereço completo com o código Tal e postal, qual. tu chegas lá de uma maneira muito mais certeira. Exatamente. E depois onde é que estás? Qual é o teu estado atual? Uhum. Não é? Onde é que estás? E isso acaba por... E é uma das coisas que eu digo muito, que é, depois as pessoas acham que têm que saber tudo. E não, nós temos que encontrar-nos ao longo do processo. Um carro que vá daqui até ao Porto de noite, os faróis do carro, eles não iluminam o caminho todo. Vão iluminando de 20 metros, e depois mais 20, e depois mais 20. Depois podemos nos perder e com o GPS voltamos-nos a encontrar e acabamos por chegar ao Porto e só víamos 20 metros do caminho. E que a nossa vida acaba por ser igual. O que eu consegui, por exemplo, atingir até agora, eu não sabia, não vi tudo. Eu vi o que estava à minha frente e fui andando, e fui andando, e fui evoluindo ao longo do processo. E as pessoas às vezes querem avançar tendo a certeza de tudo. Isso não acontece, tens de confiar no processo. E exatamente, é sem dúvida. Ontem gravei um vídeo e a verdade é, foco no processo. Uhum. E todos nós às vezes queremos o resultado final. Mas eu vou aqui partilhar uma coisa contigo. Eu estava a falar ontem com o meu PT e dizia assim, havia coisas que eu queria ter tido que ainda bem que não aconteceram. Tinha corrido mal. Nos primeiros cursos que eu dei, eu queria 100 ou 200 pessoas. Não dava. Iria ter corrido mal. Porque eu não ia ter conseguido dar esse suporte. A gente temos que passar com a dor dos 10, dos 20, dos 30 e sucessivamente para conseguirmos então crescer, para depois então fazermos um melhor trabalho. Só que eu só cheguei a esta conclusão agora com esta maturidade. Passados X de anos de ter começado a dar os primeiros cursos, os primeiros eventos, mas nós queremos logo tudo. É?
Exato. E às vezes queremos coisas para as quais ainda não estamos preparados. Isso é super. Exatamente. Super, sim. Disseste essa frase e é mesmo. Queremos coisas para as quais não estamos preparados, mas nós não temos a noção que nós estamos preparados. Por isso, o que é que eu posso dizer, né, para a pessoa? A pessoa tem que errar, só assim é que sabe se está preparado ou não. E ir. É também como aquela máxima que existe. Começa com o que tens, como podes e como estás. E começa, e vai. E o caminho vai-se fazendo. O processo, eu acredito muito, é uma frase que eu digo repetidamente, é confia no processo. Vive com propósito e confia no processo. E se tu confias no processo, o processo não falha. Ainda que tu erres no caminho, em alguma rua, em alguma estrada, o GPS ele vai-te redirecionar se tu souberes muito bem para onde é que tu queres ir. Então, sabes para onde é que tu queres ir? Ok, então vai. Ainda que erres no momento, ainda que fiques sem combustível ao meio do caminho e precisas de ajuda de alguém, não faz mal, mas simplesmente vai. E as coisas vão acabar por fluir. É como... É isso que estás mesmo a dizer. E é como, por exemplo, agora vais fazer um evento, 120 pessoas. Não é? Pá, se 120 já está a dar essas dores de cabeça, imagina para 300. Sim. Tens que passar pelo processo. Se calhar agora da próxima vez já podes, de 120 já podes subir ali se calhar para 200. Sim. Um exemplo, não é? Sim. E sucessivamente, mas acaba por ser isso. Os meus parabéns. Obrigada. Os meus parabéns por isso. E pronto, havemos de falar. Queria também já dizer que depois podíamos fazer um direct para divulgar este podcast. Por exemplo, se fizéssemos um direct, por exemplo, das 9 às 10 e o podcast sair às 10 horas, acaba por dar ali mais uma mais-valia para as pessoas acabarem por ver o episódio, fazermos essa dinâmica. Agradecer aqui aos patronos. Obrigada. E pronto. Obrigada mesmo. Obrigada, Nuno. Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta a Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata.